Olá! Hoje nós vamos começar a nossa aula diferente. Esse primeiro momento eu quero dedicar às mães e eu gostaria de chamar as mães para perto dos seus filhos ou do seu filho. Queria que você parasse um pouquinho de fazer o que você porventura estiver fazendo, que você se sente aí ao lado do seu filho, que você volte um pouco no tempo, lá na época que você ainda não era mãe. Fechou os olhos? Imaginou isso? Não imaginou esse momento? E aí, como era? O que você imaginava sobre ser mãe? É a mesma coisa que o ser mãe agora? Que conceito você tinha? Você se achava capaz de ser mãe? Você imaginava que seria essa mãe que você é hoje? Que você ia passar pelas experiências que você passou hoje, que você passa hoje, né? Ao ser mãe? Pois é, eu gostaria de ler uma mensagem hoje para vocês, dedicada exclusivamente para você, mãe. E o título da mensagem é Antes de Ser Mãe. E é mais ou menos assim. Antes de ser mãe, eu fazia e comia refeições quentes. Eu usava roupas sem manchas e eu tinha calmas conversas ao telefone. Antes de ser mãe, eu nunca tropeçava em brinquedos ou pensava em canções de ninar. Eu nunca tinha sido mordida ou beliscada por dedos minúsculos. Ninguém nunca tinha me molhado. Antes de ser mãe, eu tinha controle completo da minha mente, meus pensamentos, meu corpo e meu tempo. Eu dormia a noite toda. Eu nunca segurei uma criança chorando para que pudesse fazer exames ou aplicar injeções. Eu nunca olhei em olhos marejados e chorei. Antes de ser mãe, eu nunca me tornei gloriosamente feliz por causa de um simples sorriso. Eu nunca sentei tarde da noite olhando um bebê dormindo só porque eu não quis deixá-lo. Antes de ser mãe, eu nunca senti o meu coração quebrar em milhões de pedaços porque eu não pude parar uma dor. Eu nunca soube que algo tão pequeno pudesse afetar tanto a minha vida. Eu nunca soube que amaria ser mãe. Antes de ser mãe, eu não conhecia a sensação de ter o meu coração fora do meu corpo. Eu não sabia que algo tão pequeno podia me fazer sentir tão importante. Antes de ser mãe, eu não conhecia o calor, a alegria, o amor, a preocupação, a plenitude ou a satisfação de ser mãe. Eu não sabia que eu era capaz de tal sentimento antes de ser mãe. Então, por mais que nós mães, né, que nós mulheres imaginemos como é ser mãe, nós só sabemos de fato o que é ser mãe quando nós nos tornamos mãe. E apesar de todas essas coisas relatadas e outras mais, é maravilhoso ser mãe, é uma bênção ser mãe. E eu ofereço para você, mãe, essa poesia hoje, pedindo que Deus cubra de bênçãos você,
a sua família, os seus filhos. E que cada dia seja maravilhoso e pleno a satisfação de ser mãe. Receba o meu abraço, mãe, receba o meu carinho e o meu respeito. E o desejo de que sempre essa bênção de ser mãe seja o melhor dos presentes para você. Então vamos lá. Agora é a vez dos meus alunos. Sentem aí no sofá. Vamos abrir, né, o nosso livro. Vamos fazer a nossa correção, né? E ontem eu passei a página 7 e 8, não é isso? De matemática, tá? E aí a gente inicia a página 7 com a quarta questão, né? Uma questão bem simples de fazermos, né? E ele vai pedir o seguinte: represente os números a seguir com uma fração, né? E aí na A nós temos 1/3, né, que é 1 sobre 3, 6 nonos, que é 6 sobre 9, 2 décimos, 2 sobre 10, aí nós temos 19/30, que é 19 sobre 30, 4 quinzeavos, 4 sobre 15, 40 centésimos, que é 40 sobre 100, e 12 milésimos, que é 12 sobre 1000, ok? Tenho certeza que vocês não tiveram nenhuma complicação quanto a essa questão. A quinta questão, ele pede ele pede que você escreva um número cujo numerador é o número 3, tá? Na A, 3, e o denominador é o número 8. Então vai ficar o quê? 3 sobre 8. Na B, 10 é o numerador e o denominador é o dobro de 10. Então o dobro de 10 é 20. Então fica o quê? 10 sobre 20. Na C, 5 é o numerador e o denominador é uma dezena. Então uma dezena, gente, é 10, né? Então fica 5 sobre 10, ok? E na D, 1 é o numerador e o denominador é uma centena, então fica 1 sobre 100, certo? A sexta questão, ela nos dá algumas figuras, tá? E sendo que e cada uma dessas figuras, elas estão o quê? Elas estão repartidas, divididas em partes iguais, tá? E aí na primeira figura nós temos aí o todo dividido em 3. Então é 3 sobre 3, tá? Na segunda figura nós temos o todo dividido em 7 partes. Então 7 sobre 7. Na próxima nós temos o todo dividido em 9 partes, né? E todas essas partes estão pintadas, então 9 sobre 9, tá? 9 nonos. E a última imagem, figura, nós temos o todo dividido em 11 partes. Então, é 11 onzeavos. Aí ela pergunta, essas frações representam uma parte menor que o inteiro, representa o inteiro ou representa uma parte maior que o inteiro? O que vocês deverão marcar essas figuras, elas representam o inteiro, tá? Porque elas foram divididas, mas também foram pintadas todas, tá? Ela pergunta na sétima questão, ele faz a seguinte pergunta: uma semana tem 7 dias. Considerando a semana como inteiro, né, como um todo, que fração representa um dia dessa semana? Então, é 1 sobre 7, né?
E aí nós vamos para página 8, tá? Que diz assim, um ano tem 12 meses. Considerando o ano como um inteiro, que fração do ano representa um mês? Então, um mês é 1 sobre 12 avos, tá? Um trimestre, 3 meses, não é isso? Então, é 3 sobre 12, ou 1/4, tá? Na B nós temos um bimestre, que bimestre é de 2 em 2 meses, né? Então, é 2 sobre 12 avos, ou 1 sobre 6, o sexto, tá? ABC. Na D nós temos um semestre. Semestre são 6 meses, né? Então, 6 meses é a metade, né? Então, nós vamos colocar 6 sobre 12 avos, ou a metade, 1 sobre 2. E na E nós temos um ano, né? Um ano é o inteiro, né? Então, é 12 sobre 12 avos, ok? Na nona questão, nós temos aí uma figura, tá? Essa figura ela foi dividida em partes iguais e foi pintada com cores diferentes, não é isso? Na A, ele pergunta, que fração da figura representa a parte colorida de azul? Então, nós temos esse todo, ele foi dividido em 14 partes, tá? Sendo que apenas 6 foi pintada de azul. Então, nós vamos ter aí 6 sobre 14, 6, 14 avos. E aí ele pergunta como ler, eu acabei de falar para vocês, né? 6, 14 avos. Aí ele pergunta, que fração da figura representa a parte colorida do amarelo? Isso é na B, tá? E aí, a parte amarela, se você contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aí 8 do todo, que é 14, tá? Então, vai ficar como 8, 14 avos, tá? E a 10ª questão, seria interessante se você tivesse aí o material dourado, tá? Então, se você tiver o material dourado, corre lá, pega o material dourado, vamos fazer essa atividade na prática, certo? Então, eu preciso saber que eu preciso ter 6, são 3 fileiras, tá? São 3 filas, e em cada uma dessas filas são 3 cubos, tá? Você vai colocar 3 cubos, tá? Então, na base nós teremos 3, 6, 9, nós teremos 9, certo? Então, vamos imaginar que esses 9 cubos que formam aí a base estão pintados, certo? Agora, em cima desses cubos, dessas 3 filas, você vai colocar mais, você vai completar toda, né? Ou seja, você vai colocar mais 9, tá? Então, aí eu já tenho 9 da base, mais 9, 9 com 9 são 18, tá? Então, já tenho 18. E aí você observa que, depois dessas 2 filas, apenas 2 lá atrás estão pintados, né? Então, você vai colocar mais esses 2. Então, eu tenho 18 mais 2 cubos, que vai dar o quê? 20, não é isso? E aí eu vou contar essas partes que ficaram incompletas. Quantos cubos eu colocaria para completar, né? Esse cubo maior? Quanto eu colocaria aí, tá? Então, o meu total é 27. Mas quantos estão pintados? De acordo com a imagem aqui, quantos estão pintados? Vamos analisar. Então, estão pintados o quê? Os 9 de baixo, da base, mais os 9 que completou, tá? E mais os 2 lá de trás, certo? Então, 20. Então, como é que eu vou colocar aí na alternativa A? 20 sobre 27 avos, tá? E na B, ele te pergunta que fração representa a parte que não foi colorida. E aí você completa, ou então você só conta, né? Então, nós vamos ter aí 7.
Se você fosse completar, se você fosse colocar os outros cubos para completar aí a sua figura, você colocaria 7, tá? Então, esses 7 são os que equivalem aos que não foram pintados, tá? Ou que não estão pintados aqui na figura. Então, você vai colocar 7 sobre 27 avos, ok, meu amor? Para quinta-feira, para hoje, nós temos uma troca de ideias, que é frações maiores que o inteiro, tá? E aí nós faríamos o quê? É uma atividade legal que todos vocês, eu já vi alguns até levando lá para a sala de aula, tá? É aquela geleia, né, que vocês costumam fazer e levar aí para casa, aí para a escola. Pois bem, se vocês tiverem esses materiais que estão pedindo para essa atividade, façam para vocês brincarem, para vocês se divertirem um pouco, tá? E aí ele vai dar os ingredientes para você fazer, tá? E aí, mas se você não tiver, não precisa correr para comprar nada disso. Você só lê o texto que está falando aí, tá? Que está exposto aí na página 9, que você vai precisar, né, de ingredientes, e aí você vai ter uma compreensão a mais acerca das frações maiores do que o inteiro, tá? Ok? Página 9, e aí ele termina lá na página 10, certo? Então eu gostaria que vocês fizessem essa atividade da página 9, tá? Essa brincadeira, essa experiência legal, divertida que vocês gostam, né? E respondessem a primeira questão da página 10. Só tem a primeira questão na página 10, tá? Então, para casa hoje vai página 9 e página 10. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Beijo para vocês no meu abraço virtual. Tchau, meus amores!